Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para discutir um tão simpático tema, porque é emocionante ao mesmo tempo e é excitante até de alguma forma falarmos nesta questão da evolução tecnológica e do impacto que a mesma tem na nossa sociedade, mais especificamente em particular aqui na aviação. A questão do Boeing 737 MAX, que neste momento é um equipamento que se encontra inibido de voar, até mais ver, espera-se que o problema seja resolvido a curto espaço de tempo, mas ainda não há nenhuma previsão, é uma clara evidência dos riscos que existem entre a necessidade da evolução tecnológica e o afrouxar, digamos, e o aligeirar de da malha da rede de segurança que existe e que nos permite ainda assim fazer com que essa evolução tecnológica seja bem aceita e seja sustentável. Ou seja, o crescimento tecnológico, se tender para ser desregrado, desregulado e para o facilitismo, rapidamente pode entrar, e em especial em áreas como na aviação, no risco da tragédia, como foi este o caso. E o que aconteceu no caso do Boeing 737 MAX é que determinado sistema foi desenvolvido sem o conhecimento devido por parte dos pilotos. Em primeiro lugar, a formação e o treino dos pilotos para uma evolução tecnológica que foi integrada nesta aeronave, distinta das outras precedentes e sem haver a devida preparação do piloto. Mas mais do que isso, houve uma confiança excessiva no desenvolvimento deste sistema que levou, por exemplo, e que é uma das situações que está muito questionada tecnicamente, a que o mesmo reagisse com base numa só fonte de dados. Seguramente quem nos ouve vai perceber isto até melhor do que eu. Deve haver sempre uma redundância. A segurança na aviação impõe redundância. E o que acontece é que o sistema MECAS, que serve para melhorar e otimizar a capacidade de manobra da aeronave em situações de risco, nomeadamente quando as características do voo, as características aerodinâmicas se encontram críticas, este sistema atua autonomamente, sobrepõe-se ao piloto, ao que tudo indica até agora, de uma forma excessiva, sem uma possibilidade, digamos, simples e imediata de o piloto se sobrepor e perceber o que está a acontecer, e que, ao fazer esta sobreposição tão imediata e ao ter uma única fonte de dados, porque só de um sensor é que era alimentado este sistema, criou-se aqui, digamos, uma equação de risco que claramente acabou em tragédia. Porquê? É a pergunta que se faz agora. Porquê facilitar e permitir que este sistema só absorva informação e só recolha dados de uma das sondas do ângulo de ataque? Eu não queria entrar em jargões aeronáuticos, vamos dizer que é uma sonda que transmite dados aerodinâmicos essenciais à estabilidade do voo. Existem duas no Boeing 737. Esta situação, antes dos acidentes terem sucedido, já tinha sido levantada por associações de pilotos de companhias aéreas norte-americanas, que estavam inclusive a pedir à Boeing para que aumentasse a redundância do sistema, para que fizesse com que o sistema recebesse dados de mais fontes. Vocês percebem isto perfeitamente. O que acontece é que essa fonte que indicava, que transmitia os dados, falhou. Deu dados erróneos e o sistema começou autonomamente a sobrepor-se aos pilotos numa condição de voo muito crítica, que era após a descolagem, em que o avião funciona no máximo da sua potência, com o peso mais elevado e está muito próximo do solo. E em ambos os casos, a tentativa do piloto se sobrepor, pilotos estes que tinham tido pouca ou nenhuma informação e formação sobre a autonomia deste sistema, a capacidade dos pilotos se sobreporem foi claramente inibida, levando a que o acidente e a tragédia se viesse a confirmar. Eu penso que nós temos que cada vez mais salvaguardar o escrutínio e as tais redes de segurança à evolução tecnológica. Há um cepticismo antropológico na sociedade em que nós vivemos à evolução tecnológica, o mesmo que já existia há 300, 500, 600 anos. E nós temos que o salvaguardar para que não haja uma espécie de arritmias, digamos, no processo do desenvolvimento tecnológico, para que o mesmo seja mais linear. E às vezes mais linear implica que não se criem decepções. E não criar decepções é expor e apresentar à sociedade a evolução tecnológica como algo extremamente provado, testado e que
a margem de falha é nula ou praticamente nula. Porque o que acontece é que, se já existe por parte da sociedade, perante o desenvolvimento tecnológico, alguma aversão, por vezes algum medo, então esse agrava-se muito nos momentos em que a própria tecnologia falha. Para nós conseguirmos precaver isso, não podemos baixar a guarda em relação à redundância, ou seja, garantia de funcionalidade e de autonomia do sistema, e temos também que ter uma garantia muito, muito, muito forte que tudo foi feito e que todas as fases foram cumpridas, digamos, na pré-apresentação e na pré-utilização dos sistemas que estamos a desenvolver. No caso do Boeing 737 MAX, uma das questões que se põe agora é a duração do período de certificação. É mais fácil para a indústria aeronáutica desenvolver um novo equipamento sobre um equipamento já existente. Reduz as certificações, a burocracia, conseguem meter o equipamento no mercado muito mais cedo, conseguem atingir rentabilidades muito maiores. Foi isso que claramente aconteceu no Boeing 737, ao ponto que o regulador norte-americano, a determinada altura, chegou inclusive naquilo que é considerado por alguns como uma cumplicidade excessiva, a delegar funções de escrutínio a este novo equipamento no próprio fabricante. E tudo isso neste momento está envolto numa investigação que irá claramente indiciar que se entrou no facilitismo. E é esse facilitismo que pode claramente destruir aquilo que vai ser a confiança futura da sociedade na evolução tecnológica. A aviação e os pilotos, desde o início, que têm trabalhado em complementaridade. A tecnologia na aviação tem trabalhado sempre, e o avanço tecnológico, em complementaridade com o fator humano. A perspectiva que eu defendo como piloto, e penso que seja, digamos, o futuro para o qual devemos caminhar, é manter essa complementaridade. Nós não podemos olhar para o avanço tecnológico, muito menos na aviação, sob perspectivas meramente de lucro e economicistas, de redução de custos. Nós temos que olhar para o avanço tecnológico e a implementação de certos sistemas de inteligência artificial como uma complementaridade que permite que algumas funções mais básicas de supervisão cognitiva, de controle de sistemas, sejam assim tomadas por uma maior autonomia de alguns automatismos, não deixando nunca de ser necessária a presença do fator humano para uma supervisão final e, mais do que isso, para se poder então preocupar com uma estratégia global de voo mais importante, visando essa também a otimização da aviação e a redução de custos. A título de exemplo, existe um sistema que é o TCAS, o jargão é Traffic Collision Avoidance Systems. Este sistema foi graças à existência e à criação deste sistema, que começou por ser um automatismo que dava informações ao piloto e que o mesmo operava depois manualmente as indicações que lhe eram transmitidas. Hoje em dia já é o próprio piloto automático que, com os inputs que o automatismo dá, reage às necessidades do voo. Foi graças ao desenvolvimento deste sistema que nós conseguimos reduzir a separação vertical das aeronaves. Isto é, numa determinada área, nós conseguíamos ter um número limitado de aviões a circular. E, devido ao crescimento da nossa sociedade mundial, devido ao mais fácil acesso do transporte aéreo, foi cada vez mais necessário pôr mais aviões no mesmo espaço. Aumentou o tráfego. E então teve que se reduzir a separação vertical, a distância vertical que existe entre dois aviões. Isso levantava riscos e comportava riscos, porque só os fatores naturais podem, por vezes, provocar pequenos desvios dessa mesma altitude. Foi graças a este sistema e ao desenvolvimento deste automatismo que se conseguiu garantir uma fiabilidade que permite ao piloto estar preocupado e ocupado com outras funções, confiando num sistema que alerta e reage em caso de se tornar crítica essa separação vertical. Isso é, para mim, um exemplo claro de como a evolução tecnológica fez até hoje e deve continuar a fazer
Em primeiro lugar, um aumento significativo da segurança de voo. Deve ser este o principal mote do desenvolvimento da tecnologia na aviação. Uma aviação cada vez mais segura, para que seja cada vez melhor e para que se confie cada vez mais nos automatismos, na inteligência artificial e no desenvolvimento, de forma a que não se crie nenhum receio por parte de quem utiliza o transporte aéreo, nem por parte dos próprios profissionais que aí coabitam. Não devemos olhar para a inteligência artificial só numa perspectiva economicista de redução dos custos humanos, senão, em último caso, a determinada altura, os próprios criadores da própria inteligência artificial estarão em risco de eles próprios se tornarem obsoletos. E nós, na aviação, não acreditamos nisso, consideramos o fator humano como essencial. Poderemos visionar um futuro em que as funções do fator humano se vão moldando a diferentes perspectivas em função daquilo que os automatismos podem ir assimilando para eles. Ou seja, livrando o piloto de certas e determinadas funções, permitindo-lhe ter tempo a se preocupar com outras. Funções essas outras funções, que vão seguramente surgir por necessidades do nosso desenvolvimento civilizacional. E é a resposta a essas que nós vamos ter com o desenvolvimento tecnológico. Nunca na aviação, e isto é um erro crasso, nunca na aviação se faz as coisas sustentadas numa só fonte. Sempre 2, 3, o ideal é 3, ok? Porquê? Porque a terceira serve de desempate das outras duas. O que isto significa é que o que a comunidade aeronáutica está verdadeiramente surpresa é como é que se permitiu que o desenvolvimento deste sistema fosse inimigo da redundância e, ao fazê-lo de uma forma tão rápida na sua certificação, não se tivesse o cuidado até de transmitir aos pilotos a informação necessária de como lidar com ele. Porque este sistema, com esta amplitude de autonomia, não existia nos modelos anteriores. Era muito mais limitado. E os pilotos não foram devidamente treinados em simulador para saber o que fazer. É importante referir que os pilotos, até hoje, sempre estiveram de mão dada com o avanço tecnológico. Sempre. Nunca, porém, minimizando o quão essencial é a presença do fator humano por todas as razões e mais alguma que nós podemos imaginar. Mas somos muito a favor do desenvolvimento tecnológico, do avanço tecnológico, em especial para dar resposta às necessidades que a civilização vai apresentando.